Olá, tudo bem? E hoje vamos para a nossa quinta aula. Os lutos invisíveis, as perdas que ninguém vê. Quando ouvimos a palavra luto, quase pensamos em um funeral, pensamos em um caixão, em flores, em despedidas, pensamos na morte de alguém que amamos. Mas existe uma realidade que poucas pessoas compreendem. Nem todo luto acontece após uma morte. Algumas das dores mais profundas da vida não passam por um cemitério, não recebem condolências, não recebem homenagens, não recebem velórios. E justamente por isso costumam ser ainda mais solitárias. São os chamados lutos invisíveis. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma reflexão importante. Nem toda perda é reconhecida pelas pessoas ao nosso redor. Existem dores que acontecem em silêncio, mudanças que transformam completamente uma vida, sonhos que morrem sem que ninguém perceba, projetos que terminam sem cerimônia. A tanatologia nos ajuda a reconhecer essas experiências e a fé nos lembra que até aquilo que ninguém vê continua sendo importante para Deus. Porque algumas das batalhas humanas acontecem longe dos olhos do mundo. Vamos compreender melhor isso? O luto acontece sempre que perdemos algo significativo. E nem sempre esse algo é uma pessoa. Às vezes perdemos uma fase da vida, às vezes perdemos uma identidade, às vezes perdemos um sonho, às vezes perdemos quem acreditávamos que seríamos. E toda essa perda exige adaptação. Imagine uma mulher que sonhou durante anos em ser mãe. Ela organiza seus planos, constrói expectativas, imagina o futuro, mas recebe um diagnóstico de infertilidade. Ninguém morreu, não existe funeral, mas existe uma perda real. A perda de um futuro imaginado, a perda de um sonho profundamente amado. E isso gera luto. Pense em alguém que recebe o diagnóstico de uma doença crônica. Ontem, essa pessoa tinha uma vida, fazia planos, possuía independência, tinha determinadas capacidades e hoje precisa aprender a viver dentro de novos limites. Mais uma vez, ninguém morreu, mas uma realidade morreu e isso também gera luto. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha perdido uma carreira, um casamento, uma amizade, um projeto, uma oportunidade, uma condição de saúde, uma fase da juventude, um relacionamento importante, uma segurança financeira. Tudo isso pode provocar luto, porque o luto não nasce apenas da morte. Ele nasce da ruptura, do fim, da mudança que não escolhemos e existe um problema. Como esses lutos não são reconhecidos socialmente, muitas pessoas acreditam que não têm o direito de sofrer. Elas pensam, mas ninguém morreu. Eu deveria estar bem porque existem pessoas passando por situações piores e começam a invalidar a própria dor. Mas a dor não se mede por comparação. O sofrimento não é uma competição. Aquilo que machuca você merece ser acolhido. Mesmo quando outras pessoas não compreendam, mesmo que não exista funeral, mesmo que ninguém reconheça sua perda. Existe um conceito muito importante na tanatologia chamado de perda simbólica. Uma perda simbólica acontece quando algo importante deixa de existir, mesmo sem ocorrer uma morte física. Por exemplo, uma pessoa que se aposenta. Durante décadas, ela construiu a sua identidade em torno do trabalho. Então, de repente, aquela rotina desaparece.
Muitos imaginam que a aposentadoria é apenas uma conquista, mas para algumas pessoas ela também representa perda. A perda de um papel, de uma função, de um senso de utilidade, e isso pode gerar luto. Outro exemplo muito comum acontece quando os filhos saem de casa. Durante anos, a vida dos pais girou em torno daquela rotina, das necessidades dos filhos, dos horários, dos compromissos. Então chega o dia em que eles partem. É um processo natural, saudável, necessário, mas ainda assim envolve perda. E toda perda produz algum nível de luto. Existe também um tipo de luto que muitas pessoas carregam por décadas. O luto pelos sonhos não realizados. A vida que imaginávamos ter, a profissão que não seguimos, o relacionamento que não aconteceu, as oportunidades que perdemos, as escolhas que nos levaram para caminhos diferentes. À medida que envelhecemos, percebemos que cada escolha também significa uma renúncia. E algumas dessas renúncias podem gerar tristeza. Não porque a vida tenha sido ruim, mas porque nenhum ser humano consegue viver todas as possibilidades ao mesmo tempo. Outro luto invisível extremamente comum é a mudança de identidade. Pense em alguém que sempre se enxergou como saudável, independente, forte e que após uma doença ou acidente precisa reconstruir a própria imagem. Ou alguém que se torna viúvo depois de décadas de casamento. Além da perda da pessoa amada, existe também a perda de uma identidade, de uma rotina, de uma forma de existir no mundo. E reconstruir essa identidade leva tempo. Por isso, os lutos invisíveis podem ser tão dolorosos. Eles mexem com quem somos, com quem acreditávamos ser, com quem acreditávamos que seríamos. Mas existe algo ainda mais importante. Reconhecer uma perda não significa permanecer preso a ela. Pelo contrário, só conseguimos elaborar aquilo que temos coragem de reconhecer. Aquilo que negamos tende a permanecer aberto dentro de nós. Aquilo que acolhemos pode começar a cicatrizar. Por isso, uma das perguntas mais importantes da tanatologia é esta: o que você perdeu? Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Você permitiu a si mesmo lamentar essa perda? Porque muitas pessoas seguem em frente por obrigação, mas nunca tiveram a oportunidade de se despedir emocionalmente daquilo que perderam. E aquilo que não é elaborado continua pedindo atenção. Gostaria de compartilhar algo que aprendi ao longo dos anos. Nem todo luto precisa ser superado. Alguns precisam ser integrados. Existem perdas que passam a fazer parte da nossa história. Elas nos transformam, nos amadurecem, nos ensinam e, embora continuem doendo em alguns momentos, deixam de controlar a nossa vida. Talvez seja isso que chamamos de cura. Não o aparecimento da cicatriz, mas a capacidade de viver plenamente apesar dela. Gostaria de encerrar essa aula com uma reflexão. Existe uma perda em sua vida que nunca foi reconhecida? Algum sonho que morreu? Alguma fase que terminou? Alguma mudança que você precisou enfrentar sozinho? Talvez hoje seja o momento de olhar para essa história com mais compaixão, sem julgamento, sem culpa, sem comparação, porque toda perda merece ser reconhecida e toda dor merece ser acolhida. Gostaria de encerrar com as palavras de Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Observe que Deus não nega a existência do passado, mas nos lembra que o passado não precisa ser o fim da nossa história. Sempre existe a possibilidade de um novo capítulo.
E muito obrigada por estar comigo nessa quinta aula. Na próxima aula, vamos falar sobre aquilo que os pacientes terminais podem nos ensinar sobre a vida, sobre arrependimento, sobre propósito e sobre aquilo que realmente importa. Até a próxima aula.